Salve, salve, galerinha do segundo ano, tudo bem com vocês? Professor Sidney, professor de Química. A professora Tatiana pediu, mais uma vez, nessa semana, para retomar a parte dos conceitos de isomeria. Então, hoje eu vou trabalhar bem uma parte teórica, somente a parte teórica, se bem que vou dar alguns exemplos para vocês retomarem. Então, eu vou montar vou tentar colocar toda a isomeria plana e espacial num quadro. Até para vocês falarem assim, professor, mas é muita matéria para estudar. Na realidade, o que eu preciso é que vocês foquem na interpretação, na lógica que a química orgânica tem. Primeiro, isomeria. Iso significa igual e mero significa fórmula. Portanto, o conceito de isomeria são compostos diferentes que têm a mesma fórmula molecular. A mesma fórmula molecular, mas tem que ter estruturas diferentes. A isomeria ela pode ser dividida em duas partes, a plana ou a constitucional, que é aquela que você tem comparação entre cadeias. Comparação, tem que comparar composto 1 com 2, 2 com 3, 1 com 3. E quando você tiver essa isomeria plana ou constitucional, eu vou montar o seguinte esquema. Toda vez que você for mexer com a isomeria plana, você vai ter compostos que têm a mesma função, ou vão encontrar funções diferentes. Então, vamos colocar, primeiramente, compostos que têm a mesma função. Então, olha só. A isomeria são compostos diferentes que têm a mesma fórmula molecular. Porém, se você olhar esses compostos da comparação e perceber que, além da fórmula, tem o mesmo tipo de composto, o mesmo tipo de grupo funcional, eu vou trabalhar o seguinte. Essa isomeria, ela poderia ser uma isomeria de cadeia, pode ser uma isomeria de posição, ou poderia ser uma isomeria por metameria, ou também pode ser chamada de compensação. Qualquer uma das duas resolve esse processo. Então, vamos lá. Na hora que você analisar os seus compostos e perceber que os dois têm a mesma forma, ou os três, né, a mesma forma molecular, se você perceber que está trocando a cadeia, a isomeria de cadeia. Se você perceber que está trocando a posição, a isomeria de posição. Porém, aqui um cuidado especial. Existe uma segunda isomeria de posição, que é metameria ou compensação. Porém, o que muda da isomeria por metameria da posição? Uma palavra resolve grande parte desses seus processos. Você vai encontrar na metameria ou compensação a palavra-chave que vai ser heteroátomo. Heteroátomo. Quando você perceber que está trocando a posição, só que troca a posição do heteroátomo em cadeias heterogêneas, ênfase nesse plural. Se você perceber que troca a posição, opa, sinal de alerta. Ou é posição, ou é metameria. E como é que eu vou saber quando que é metameria ou quando que é posição? A metameria ou compensação, ela troca a posição, mas troca a posição do heteroátomo. Então, a palavra-chave que faz a diferenciação da metameria da posição é heteroátomo. Tá, vamos continuar. E se você encontrar funções orgânicas diferentes? Se você encontrar, vou colocar assim, funções diferentes. Você vai encontrar dois tipos de isomeria. Uma delas muito óbvio, né? Quando você encontrar funções diferentes, obviamente a isomeria vai ser de função. Professor, não acredito mais, porque lá em cima trocava a posição, era posição, agora não é mais posição porque pode ter um heteroátomo. Pois é, aqui também temos um probleminha. Se você analisar que os compostos têm a mesma fórmula molecular, porém as funções orgânicas são diferentes, pode ser ou isomeria de função, ou pode ser uma isomeria chamada de tautomeria.
Tá, professor, e agora? Como é que eu vou saber? Lá em cima eu compreendi. Aqui na posição para metameria, se trocar a posição do heteroátomo, é metameria. Se não tiver heteroátomo, posição. Agora, quando as funções orgânicas são diferentes, ou é função ou é tautomeria. Só que para ter tautomeria, eu preciso de uma função orgânica especial. E qual seria a função orgânica especial desse sistema? Deixa eu pegar minha caneta vermelha aqui. Achei. Então, para ter a tautomeria, você precisa de um enol. Precisa de um enol. Professor, eu esqueci o que é um enol. Enol é quando a hidroxila, o grupo OH, está preso num carbono de dupla ligação. Eu vou colocar aqui, depois eu apago. Isso aqui é um enol. Na hora que você tem a hidroxila presa a um carbono que tem simples ligações, isso aqui é um enol, essa estrutura do enol. Agora, esse enol ele pode estar ou grudado, ou representado com um aldeído, ou ele pode estar sendo representado com uma cetona. Logo, para que você tenha tautomeria, uma das funções orgânicas diferentes precisa pertencer ao enol. E a outra molécula, normalmente, ou é um aldeído ou é uma cetona. Tanto que muitas vezes aparece a expressão isomeria aldoenólica, de enol com aldeído, ou isomeria cetoenólica, de cetona com enol. Mas veja bem, trocaram-se as funções. Ou é função ou é tautomeria. E como é que consigo reconhecer rapidamente o enol? Se tiver a hidroxila no carbono de dupla e a outra cadeia for um aldeído ou uma cetona, lá você vai ter a tautomeria. Então, a primeira parte da nossa revisão, envolve exatamente a chamada isomeria plana, aquela que tem comparação de cadeias. Pois bem, depois da isomeria plana, vocês estudaram dois casos especiais de isomeria espacial. Vou colocar lá em cima. Então, a próxima é a chamada isomeria por estereoisomeria. Estereoisomeria significa isomeria espacial, ou seja, é exatamente o conceito clássico. Só que dentro dessa isomeria espacial você vai encontrar dois aspectos diferentes. A primeira isomeria que você estudou, deixa eu só colocar aqui, ó, é a chamada isomeria geométrica, ou até bem pouco tempo atrás era chamada isomeria cis-trans. Isomeria cis-trans. Essa é a primeira. Primeira informação técnica, como é que você vai saber quando que um composto, porque aqui não tem comparação, aqui compara, na isomeria plana, só que na isomeria geométrica não há comparação. Você vai ter um composto e aquele composto vai ter diferenças dos grupamentos espacialmente falando. Um grupamento está para frente, um grupamento está para trás, é assim que vocês vão mexer com a isomeria espacial. Só que a isomeria geométrica, ela precisa trabalhar com algumas condições. E essas condições, elas vão envolver, obviamente, o tipo de cadeia. Então, as condições, eu vou colocar assim, quer ver? Vamos colocar a cadeia. A cadeia, ela pode ser ou uma cadeia aberta ou uma cadeia fechada. A isomeria geométrica, ela pode ser tanto de cadeia aberta quanto da cadeia fechada. Tá, professor, e como é que eu vou saber quando que uma cadeia aberta ou fechada tem isomeria geométrica? Vamos às nossas condições. Primeiro, para que uma cadeia aberta tenha isomeria geométrica, é necessário que você tenha uma dupla ligação, e além da dupla ligação, você precisa ter ligantes diferentes em cada um dos carbonos de dupla. Olhem bem o que eu falei. Para ter uma isomeria geométrica em cadeia aberta, é necessário que você tenha uma dupla ligação e, além da dupla, cada um desses carbonos de dupla tem que ter ligantes
ligantes diferentes. Essas são as duas condições que são ser necessárias. Deixa eu te colocar aqui pequenininho, aqui, ó, um pequeno resuminho do que você precisa. Então, eu vou ter um R1 e um R2, estão presos a uma dupla ligação, e aí eu vou ter um A1 e um A2. Para que aconteça a tal da isomeria geométrica, eu preciso disso aqui, ó, a dupla ligação, cada um dos dois carbonos da dupla, ligantes diferentes. Ponto. Resolve o processo. Agora, na sua cadeia fechada, eu preciso de pelo menos 2 carbonos com ligantes, deixa eu colocar aqui embaixo, com ligantes diferentes. Ficou feio aqui, peraí, deixa eu apagar. Então, em cima disso, agora sim. Então, numa cadeia fechada, eu preciso de pelo menos 2 carbonos no ciclo com ligantes diferentes. Essas são as duas condições que vão me interessar. Deixa eu só colocar isso aqui um pouquinho mais para cima, e daí eu consigo colocar todo o espaço, e depois, ao final da aula, você pode tirar um belo de um print aqui, ó, e conseguir colocar um resuminho para vocês estudarem. Então, eu vou jogar um pouquinho mais para cima o R1 e o R2, preso a dupla, e aqui eu vou ter um A1 e um A2. Isso é condição para cadeia aberta. Agora, para cadeia fechada, repare que eu preciso de pelo menos um ciclo, e aqui eu vou colocar um R1, aqui eu vou colocar um R2. Aqui eu vou jogar um A1, e aqui eu vou jogar um A2. Para que uma cadeia fechada, você tem que colocar cores diferentes aqui, ó. Repare que esse carbono vermelho tem um R1 e um R2, e esse carbono verdinho aqui, ó, ele tem o A1 e o A2. Pelo menos 2 carbonos no ciclo com ligantes diferentes. Ponto. A parte teórica da isomeria geométrica acaba por aqui. Então, essa isomeria geométrica já foi chamada de isomeria cis-trans. Já vão entender o porquê. Numa cadeia aberta, eu preciso da dupla, mais os ligantes diferentes. Deixa eu colocar as cores aqui também, ó. Cada um dos carbonos da dupla precisa ter ligantes diferentes. E eu chamo esses ligantes de R1 e R2. Professor, mas o que é o R1? Qualquer coisa. Pode ser qualquer ligação. Pode ser um hidrogênio, um CH3, um cloro, um bromo, mas não importa. O R1 precisa ser diferente do R2, tanto na cadeia aberta quanto fechada, e o A1 diferente do A2, tanto na cadeia aberta quanto na cadeia fechada. Só que agora o que acontece? Na isomeria geométrica, como é que eu chamo os isômeros desse composto? Então, colocamos a segunda parte desse sistema. Na hora que você identificou que tem a tal da isomeria geométrica, por quê? Porque a minha cadeia aberta tinha dupla e tinha os ligantes diferentes, e na cadeia fechada eu encontrei pelo menos, pode até ter mais, 2 carbonos com ligantes diferentes. Agora, como é que eu chamo os isômeros da isomeria geométrica? Os meus isômeros, eles vão ser chamados de isômeros cis e trans. Porém, tem um detalhe. Hoje nós temos uma atualização desse isômero cis. O isômero cis hoje é chamado de isômero Z, e o isômero trans vai ser chamado de isômero E. Então, hoje nós temos a isomeria Z. Z para o cis e E para o trans. Antes era cis-trans e agora é isomeria Z. Z para cis e E para trans. Tá, professor, mas o que é um Z e o que é um E? Então, vamos lá. A princípio, o isômero cis ou Z representa mesmo lado, e o isômero trans ou E representa lados opostos. Lados opostos. Porém, o que é hoje, deixa eu até colocar aqui, ó, com um asterisco, o que é hoje a prioridade para você definir se é um cis ou um trans? Hoje, a prioridade é o maior número atômico. Maior
número atômico. Deixa eu só fazer um exemplo aqui embaixo, gente, só vou apagar porque eu vou colocar a isomeria óptica aqui embaixo ainda, tá? Então, para você compreender a isomeria geométrica, vamos imaginar o seguinte questionamento. Vamos imaginar que você tem um composto chamado But 2-en 2-ol. Esse é o composto que eu quero que vocês analisem. But 2-en 2-ol. Primeiro, vamos fazer a devida montagem. O But indica a presença de quantos átomos de carbono? 4. O que representa o en? Uma dupla ligação no carbono 2. Já coloquei. Nos demais carbonos, simples ligações. O que é essa terminação ol? Uma hidroxila. E aonde que a hidroxila está presa? No carbono 2. Professor, mas qual carbono 2? Esse ou esse? Tanto faz, não faz diferença qualquer, eu vou colocar a hidroxila aqui, ó, nesse carbono 2. Aí você vai fechar os hidrogênios resultantes e o que você vai obter? CH3, CH, aqui está completo, CH3. Primeira pergunta. Essa cadeia é uma cadeia aberta. Tem a dupla ligação? Tem. Cada um dos carbonos da dupla, e aí vamos colocar cores diferentes. Vamos colocar um carbono aqui, ó. Esse carbono azul tem um H e um CH3, são dois ligantes diferentes. Nesse carbono laranja, eu tenho a hidroxila e o CH3. Portanto, essa cadeia tem ou não tem isomeria geométrica? Ela tem a tal da isomeria geométrica. Tem.